Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. O título da nossa aula de hoje é As causas da desunião devem ser eliminadas. Tema muito bom. Mas antes de entrarmos ao tema, quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube a se inscrever. É muito simples, ao receber este link no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, clique no link, quando ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário e assista aí pelo menos 2-3 minutos para ser validado pelo YouTube. Compartilhe também com seus amigos, ou para você que vai entrar diretamente no YouTube, é só digitar paulo.delanhese e você estará no nosso canal. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Se você também quiser nos chamar no particular, no nosso WhatsApp, é só nos ligar 015 11 94 19 80 830, pastor Paulo Delanhese. Amém? Vamos à aula de hoje. Como eu disse, tema as causas da desunião deve ser eliminada. Nós queremos deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Primeiro se encontra Salmo 133, a desunião expulsam as bênçãos da igreja. Por isso a Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Efésios 4, 15 e 16, a desunião impede o crescimento. João 17, 20 e 26, união, o caminho para a comunhão e o amor com Deus. Atos 5, 13 e 16, a união engrandece a igreja. Neemias 4, 19 e 23, a união é uma grande força. Efésios 4, 1, 16, o Espírito Santo opera através da união perfeita dos crentes. Nosso textual, Salmo 133, verso 1, como já dissemos, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A verdade prática nos diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo, é um estímulo para o crescimento da obra de Deus, que possamos aprender nesta manhã, nesta oportunidade, com esta aula, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração aquilo que eu não consegui expressar nesta oportunidade. A nossa leitura de base para a aula de hoje, Neemias capítulo 5, versículo 1 ao 6 e versículo 12, até o 12, melhor dizendo. Diz-nos assim a palavra de Deus. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usará tamais cada um de seu irmão? E ajuntei contra eles um grande ajuntamento, e disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos a gentes, segundo as nossas posses, e vós outras vezes venderei vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse-lhes mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu e meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles.
Então disseram: restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizem. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então Neemias repara a desunião que havia entre aqueles que haviam voltado do cativeiro, os judeus, e faz um concerto com eles para que seja sanada todas essas picuinhas. É o que veremos na nossa aula de hoje. No regresso do exílio babilônico, os judeus pensavam que encontrariam uma terra que manava leite e mel. Entretanto, eis que se desampararam com uma terra prestes a devorá-los. Como se não bastasse, as dificuldades decorrentes da relação complexa com os povos vizinhos, haviam também muitas injustiças sociais e desordens que levavam o povo a um nível de desunião e hostilidade entre eles mesmos. Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Semelhantemente, também a igreja necessita nesses últimos dias de ministros que conduzam o rebanho do Senhor à união e uniformidade, para que a obra de Deus seja edificada e muitas vidas possam ser salvas. Realmente, essa é uma questão peculiar, pois as igrejas hoje, na sua maioria das vezes, com raras exceções que existem alguns homens de Deus, brigam simplesmente pelo seu próprio umbigo. Muitos hoje querem ver apenas o seu bem e ainda torcem pela queda do irmão ou pela queda da igreja, para que a igreja dele tenha mais membros. Infelizmente, essas pessoas não são de Deus, né? Pelo menos não estão fazendo a vontade de Deus. Podem até ter começado certo, mas agora estão seguindo os passos do diabo. A introdução da aula de hoje nos diz: veremos nessa lição um conflito que surge entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. Tópico 1. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Parte A. Todos eram do mesmo povo e confessavam sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado conforme os ritos da lei. B. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Parte 2 do primeiro tópico. Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Gálatas 6, versículo 16. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentavam o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns aos outros porque Cristo derrubou o muro de separação que havia entre os gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Efésios 2, 12, 19. Infelizmente, alguns pastores do século XXI não entenderam isso ainda. Esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultura, mas todos são um em Cristo. Gálatas 3, 28. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Atos 4, 32. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude, e então ela se torna uma antessala do céu. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Dividimos aqui em 4 tópicos: A, B, C e D. Quem sabe hoje, né, após esta aula, você pastor, você ministro, você que é presidente de igreja, apóstolos, bispo, bispa, deixe de olhar só para o seu umbigo e comece a olhar para a igreja como um povo de Deus e não
apenas com uma placa do seu ministério. A. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. Muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, são alvos de críticas, de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente fraternal e a união que predomina entre os irmãos. Ousamos o que diz o salmista: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja deveria ser o melhor lugar para o cristão se refugiar após todas essas contrárias à sua fé, a qual acabamos de relatar. Mas em alguns casos, infelizmente, o diabo tem usado alguns crentes para fazer divisão dentro da própria igreja. Mas eu oro nesta oportunidade para que o Espírito Santo quebre toda a ação do diabo que tem usado esses crentes ambiciosos e esses pastores. B. Na igreja levamos a carga uns dos outros, Gálatas 6:2. Existem cargas que cada um tem de levar sozinho, Gálatas 6:5. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora de aperto. Saber que a igreja pode ajudar em oração e também com suprimentos, financeiros, pois muitos irmãos não precisam só da oração, mas precisa também de uma ajuda além. Melhor dizendo, C. A união nos faz forte. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está com o rebanho é protegida. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. 1 Pedro 2, 4, 5. Por isso que o sábio Salomão diz que um cordão de 2, 3 dobras é muito mais difícil de ser quebrado, mas um só quebra muito fácil. Então a igreja precisa aprender esta união e aí ela será invencível contra o diabo, como o Senhor Jesus falou e nos garantiu que seríamos. D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através desta união o mundo conheceria que ele é enviado por Deus. João 17, 21, 23, 13, 35. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. João 13, 35. Pela união, tá? Não é união, como diz um pastor amigo meu, tá? Pela união. Crente não pode odiar o outro crente. Crente tem que perdoar, não importa o que aconteça. Jesus disse que se bater no seu rosto, você deve dar o outro. Se pedir a capa, dê a túnica. Se pedir para andar uma milha, vai 2. Tem que ser perdoado 490 vezes no dia, não é na vida, tá? 70 vezes 7, Pedro, querendo ser o bambambam, disse: é 7 vezes, Senhor, que perdoa? Jesus disse: não, 70 vezes 7, 490. E há um monte de crente rancoroso, há um monte de crente que não perdoa, há um monte de crente guardando mágoa no seu coração. Não sei para que céu que você está caminhando, porque a Bíblia diz na oração do Pai Nosso que se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Se você quer o perdão de Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros, você tem que perdoar o seu irmão. A questão do perdão é tão difundida na Bíblia que nem a oferta Deus recebe daquele que não perdoa. A Bíblia diz: se você tem alguma coisa contra seu irmão, antes de ofertar, vá até ele, reconcilie com ele, peça perdão e aí vem e oferta para que a sua oferta possa ser recebida. Você pode despejar caminhão de dinheiro na igreja. Se você tiver um coração magoado, rancoroso, que não perdoa, você está dando um dinheiro que vai beneficiar a igreja, não tem dúvida, tá? Porque a igreja tem inúmeras despesas, mas para efeito do seu culto, não serviu para nada. E não é pastor Paulo que fala, é a palavra de Deus. Se você quer questionar alguma coisa, questione a palavra de Deus, o que Jesus disse. Esta união é uma verdadeira força.
Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. O santo óleo desce da cabeça do sumo sacerdote, Jesus Cristo, e os crentes vivem em união. Salmo 133, verso 1, 2. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um. João 17, 22. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. 1 João 5, 7. O autor de Eclesiastes já dizia: o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 12, a qual citamos agora há pouco. Mas se for só um cordão, ele rompe muito fácil. Vamos entender um pouco mais sobre a palavra comunhão. Comunhão tem o significado comum de koinonia, tendo em comum koinos, sociedade, companheirismo. Denota a parte que alguém tem algo particular com participação, companheirismo, reconhecido e desfrutado. Então aí é o significado de comunhão. E assim usado acerca das experiências e interesses comuns dos cristãos. Atos 2,42, Gálatas 2,9, da participação no conhecimento do Filho de Deus, 1 Coríntios 1,9, do compartilhamento na realização dos efeitos do sangue, ou seja, da morte de Jesus e do corpo de Jesus, conforme é exposto pelos emblemas da ceia do Senhor, 1 Coríntios 10, 16, né? O pão e o sangue é a comunhão da participação nos que é derivado do Espírito Santo, 2 Coríntios 13, 13, né? A bênção apostólica, Filipenses 2, 1, da participação nos sofrimentos de Cristo, Filipenses 3, 10, do compartilhamento da vida da ressurreição possuída em Cristo e, por conseguinte, do companheirismo com o Pai e o Filho, 1 João 1, 3, 6, 7. Então está aí grandes significados da palavra comunhão. Negativamente da impossibilidade de comunhão entre a luz e as trevas está o que o diabo faz colocando divisões. 2 Coríntios 6, 14, né? Companheirismo no manifesto em Atos ou Efésios, prático do companheirismo com Deus, realizado pelo Espírito Santo na vida dos crentes em resultado da fé. Filemão 6, né? Nós vemos ali o amor que Paulo criou, né? Por Onessino, né? E também o amor que ele tinha por Filemão e a intercessão que ele fez, né? Para que Filemão perdoasse Onessino e o recebesse não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo, encontrado também na expressão no ministério em comum com os necessitados, né? Romanos 15, 26, 2 Coríntios 8, 4, 9, 13, Hebreus 13, 16, e na programação do Evangelho pelos dons, Filipenses 1, 5. Tudo na igreja gera através da comunhão, né? Daqueles que foram nascidos de novo. Esta aula de hoje especificamente é algo memorável para nós, né? Para nos trazer a verdadeira raiz do Evangelho. Tópico 2. A união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente. A vida dos que voltaram da Babilônia era bem difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar o empréstimo tomado, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Neemias 5, 1, 5. Tal era a situação após o exílio e o retorno, né, à terra prometida. Então isso foi causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Neemias capítulo 5, versículo 6.
Como se explica esta grande injustiça? Parte A. Em primeiro lugar, era uma expressão da falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, Filipenses 2:3, e que devemos suportar uns aos outros em amor, Efésios 4:2. Por falta de amor, os ricos chegavam a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei dita por Moisés, Levítico 22:36, Êxodo 22, versículo 25. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo, 1 Coríntios 8:12. Então, aqueles que eram ricos estavam oprimindo os mais pobres e estavam os tornando escravos, tomando os seus bens e emprestando com grande usura, né? Ou seja, com valores exorbitantes, proibido pela palavra de Deus. Infelizmente, ainda no século 21, há alguns crentes que agem desta maneira. Não toma mais os filhos, né? Porque não existe mais escravatura aqui no Brasil, mas toma os bens e empresta com grandes somas de juro, o qual a Bíblia proíbe. Então você que está ouvindo esta aula de hoje, se tem praticado isso, se arrependa do seu pecado e volte ao verdadeiro evangelho. Parte B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro de seus irmãos, Neemias 5:1. A opressão faz endoidecer até o sábio, Eclesiastes 7:7. Então, a opressão faz endoidecer até mesmo o sábio. E era exatamente o que estava acontecendo em Israel após a volta do cativeiro babilônico. Subsídio bíblico teológico. Veremos agora alguns destaques sobre pobrezas, tributos e usura para que possamos entender melhor esta situação. Pobreza, tantas condições de seca como as altas taxas produzidas por um grande aperto na agricultura e a avareza dos ricos que emprestava dinheiro às famílias despreparadas a juros altos, então hipotecavam as suas propriedades. Foi a principal causa da tremenda dificuldade em que muitos se acharam. Hoje há muitas razões para a pobreza, porém a avareza permanece como causa mais comum, porque os ricos, né, até hoje, infelizmente, alguns cristãos ainda oprimem, né, os irmãozinhos, né, as irmãzinhas mais pobres. Mas Deus, com certeza, estará vendo esta causa e preitará a você em seu favor. Tributos. O rei Persa cobrava cerca de 20 milhões em ouro da Áricos, uma moeda persa, anualmente em taxa. O pagamento era exigido em moedas de ouro ou prata que eram derretidas e armazenadas em lingotes. Quando Alexandre o Grande tomou Suzã, onde Neemias havia servido a Tarshish, encontrou cerca de 270 toneladas de ouro e 1.200 toneladas de prata. A política privou o reino do seu dinheiro, criou a inflação e foi, em parte, responsável pela aflição econômica da Judéia. Tal era a situação daquele reino, né? E a grande quantidade de ouro, né, e prata encontrado por Alexandre o Grande. Usura. A palavra hebraica massa aparece somente em Neemias. Significa impor uma sobrecarga. O Antigo Testamento proíbe cobrar juros e empréstimos a vizinhos pobres. Êxodo 22, 25, 27, Levítico 25, 35, 37, Deuteronômio 23, 19, 20, 24, 10, 13. Essas condições estavam sendo violadas pelos próprios irmãos judeus, né, que haviam retornado
do cativeiro, e por isso eles clamavam a Neemias, e muitas das vezes é o mesmo clamor de hoje dos nossos irmãos mais pobres. Parte 3, Neemias solucionou o problema. Ainda bem que Neemias era um grande líder, um grande homem de Deus, a qual conseguiu solucionar esse problema. Reuniu então Neemias o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados pelos próprios irmãos judeus mais ricos. Confrontou-os com sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Né? O que Neemias perguntou: vocês estão a ponto de vender a nós? Então eles se calaram e não acharam o que responder. Neemias 5, versículo 8. Neemias então faz agora uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho e restitui-lhes hoje o que é justo. Neemias 5, 10, 11. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam prestado a juro, note bem, a juro, mas não com usura. E Neemias estava disposto a não receber os juros. Neemias 5:10. Restitui hoje, né? Deixe a usura, deixe o juro, né? Seja benevolente com os mais pobres. Era isso que Neemias estava falando. A proposta de Neemias foi acatada. Ainda bem, né, que o Espírito Santo conseguiu falar ao coração daqueles homens. E a minha oração nesta oportunidade é que o Espírito Santo também fale ao seu coração. Que o Espírito Santo mostre a você que você não está agindo corretamente como homem e como mulher de Deus, oprimindo os mais pobres. Você que é patrão, você que é empresário, né? Mas diz que serve o mesmo Deus, né? Que é aquela faxineira da sua empresa, né? Que é a empregada da sua casa, né? Que o motoboy, né? Ou que o entregador. Então, se você serve o mesmo Deus, dê glória a Deus, porque Deus te deu riqueza, mas não seja opressão, né, do seu irmão e da sua irmã mais pobre. Trate ele, né, com decência, né, com carinho, com respeito, como é devido a todos os cristãos que traz a mesma fé. Então, a proposta de Neemias foi acatada. Restituiremos e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes, disse o povo, Neemias 5:12. Neemias fez com que jurasse diante dos sacerdotes que assim faria. Neemias 5:12, um ato simbólico de Neemias, confirmou aquele juramento solene. Neemias 5, versículo 13. Subsídio teológico. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. A frase assim é também, cultus, cai, nos alerta para o que é talvez a primeira metáfora do Novo Testamento, com a intenção de nos ajudar a entender a natureza da igreja. Em Romanos, Paulo ensinou que pela fé o crente une-se a Jesus em uma união indissolúvel. Agora, ele ensina que aqueles que estão unidos a Cristo também estão unidos entre si, num relacionamento orgânico, como aquele que existe entre os membros e os órgãos do corpo. Esta imagem transmite inúmeras realidades. Não podemos ser cristãos isolados dos outros. Devemos funcionar junto com eles. Não podemos cumprir nossa missão na vida separados da igreja e devemos estar suficientemente próximos para exercer os nossos dons através do amor e do serviço. Não podemos permitir discussões e divisões em nossas congregações e devemos estar unidos por um compromisso comum, não só com Jesus, mas também entre nós, com os irmãos, né? Mais pobre, né? Menos favorecido. Não estou falando daqueles que são vagabundos, tá? Não estou falando daqueles que não querem trabalhar. A esses que não querem trabalhar, que são vagabundos, há também recomendação na palavra de Deus também, dizendo a eles: se não quer trabalhar, tudo bem,
não coma, né? O sábio Salomão disse, preguiçoso vai ter com a formiga, tá? Esses a gente não precisa abrir mão dos nossos bens, não. Mas aquele que empenha no seu trabalho, aquele que é justo, que é honesto, nós temos que ajudá-los. Tópico 5, tópico 4, melhor dizendo, a paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Isto aqui é para nós que somos pastores, ministros, para você que é apóstolo, bispo, bispa, né? Para você que é pastora, né? Para você que é pastor da igreja, ministro, obreiro, né? De modo geral, deve solucionar o problema o mais rápido possível e tratá-lo com diligência. Quando um líder do povo foi ignorado, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Por isso, não podemos, em hipótese alguma, sermos desinteressados nos problemas uns dos outros. Faz parte das tribulações do ministro manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar o problema com humildade, imparcialidade e com sabedoria de Deus. Neemias foi, nesse sentido, um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos hoje. Isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Salmo 90, verso 17. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, né? Quando há conflito entre os irmãos. Bem-aventurados pacificadores, Mateus 5, 9. Vamos destacar aqui A, B e C este assunto para melhor entendermos. A desunião representa a obra da carne. Gálatas 5, 19 e 20. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4, 30. B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, coisa tão preciosa na igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Efésios 5, 2. Quem ama a Deus ama também a seu irmão. 1 João 4, 21. A Bíblia é até mais enfática nessa questão. Não adianta eu dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, e odiar meu irmão. Eu serei mentiroso. Porque se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão e perdoar as falhas dele, né? Jesus orou para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João 17, versículo 21. C. Finalmente devemos cultivar-nos nossa testemunho diante do mundo. E a união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. João 17, 4. Então a união deve fazer parte da nossa vida, porque senão não somos igreja de Deus, somos apenas uma reunião de pessoas. Subsídio da vida cristã, a importância do trabalho em equipe. Neemias não era adepto do ministério de um homem só. Ele sabia da importância de conseguir que todos se envolvessem no trabalho e se sentissem parte da equipe. Ele conseguira isso tendo o cuidado de designar as pessoas para trabalhar juntas em áreas do muro que fosse perto da casa delas. Observe a recorrência da expressão ao seu lado no capítulo 3 de Neemias 3, 7, 17, 25, 27, 29 e 31. Trabalho em equipe garante que todos juntos conseguem mais, né? 1 Coríntios 12, né? A Bíblia nos fala muito, né, sobre o trabalho em equipe, sobre a união. Infelizmente, né, alguns pastores, né, que ele acha que ele pode fazer tudo sozinho, tá? Há alguns pastores que querem assobiar, descascar a cana e tomar o caldo de cana, né? Infelizmente, mas
Graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus que sabem que o trabalho em equipe é muito mais valioso. Eu louvo a Deus pela sua vida. Continue assim até a volta de Jesus, porque essa sim é a igreja verdadeira. Conclusão da aula de hoje. Só quem trabalha em equipe, só quem ama de verdade o seu irmão, só quem perdoa de verdade o seu irmão é um verdadeiro cristão. Os outros é apenas ajuntamento de pessoas. E Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar neste momento, mas antes de orar, eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever. Ao receber este link, se inscreva, toque o sininho, dê o link, deixe um comentário, veja aí 2, 3 minutos, para ser validado. Estamos chegando aí à marca de 1000 inscritos. Nos ajude a levar a mensagem do Senhor. Amém? Oremos. Pai amado Deus, nesta aula, nesta manhã, nesta oportunidade, aprendemos pelo Teu Espírito Santo que a igreja precisa estar unida, que a igreja precisa falar uma única língua, que a igreja só está ligada em Ti quando ela está ligada na comunhão de todos. E eu oro a Ti, Senhor, que o Espírito Santo fale ao coração desses que vão ver esta mensagem durante esta semana que se decorrerá a partir deste domingo. Aquilo que eu não consegui expressar, aquilo que eu não consegui dar e falar nesta oportunidade. Esta é minha oração, esta é minha súplica, é o meu clamor. Amém?